Olá, irmãos e seguidores do canal. Hoje chegamos ao último programa da série de estudos do livro A Energia dos Raios em Nossa Vida. Hoje estamos em um local muito especial. Estamos no labirinto de F2, ou Figueira 2, área da comunidade Luz Figueira. Percorrer o labirinto, símbolo do nosso caminhar pela vida, oferece uma valiosa oportunidade aos que buscam o autoconhecimento. O labirinto simboliza nossa caminhada em direção ao contato com o eu superior, pois o caminhar no labirinto nos leva a refletir que estamos nos dirigindo ao centro de nossa consciência. Sabemos que o raio Amor-Sabedoria, de nível cósmico, subdivide-se em 7 energias, as quais estudamos ao longo dos nossos programas. Mas existem 21 raios em ação no Sistema Solar, que são desdobramentos ou sub-raios do segundo raio cósmico, o Amor-Sabedoria. Cada um deles se vincula a uma fraternidade cósmica e um signo cósmico. Falaremos agora dos 21 raios cósmicos, que estão divididos em 3 grupos. No primeiro grupo temos 7 raios materiais no nível físico cósmico. São energias relacionadas com a evolução no plano físico cósmico, ou seja, relacionam-se diretamente com o mundo formal, pois produzem a manifestação. Esses raios exprimem as energias de vontade e poder, primeiro raio, amor-sabedoria, segundo raio, inteligência ativa, terceiro raio, harmonia de opostos, quarto raio, conhecimento concreto, o quinto raio, devoção, idealismo, o sexto raio e ordem e organização, o sétimo raio. No segundo grupo, temos 5 raios imateriais no nível astral cósmico. São energias relacionadas com a evolução no plano astral cósmico. Começam a influir nas camadas mais elevadas do universo planetário e pouco a pouco se introduzem nas mais densas. Exprimem-se pelas seguintes leis: interrelacionamento de universos, oitavo raio, onipresença, nono raio, transfiguração, 10º raio, onisciência, 11º raio, libertação, 12º raio. Esses raios serão amplamente reconhecidos pelo ser humano e revelarão outros aspectos à medida que o novo ciclo planetário for se manifestando. E completando os 21 raios, temos 9 raios imateriais no nível mental cósmico. São energias relacionadas com a evolução no plano mental cósmico. Correspondem a etapas futuras do desenvolvimento humano e planetário. No futuro longínquo, quando houver maior interação com o plano mental cósmico, a Terra poderá receber os 21 raios e contatá-los diretamente. Neste estudo final, faremos a leitura do último capítulo, Raios, Intuição e Vida Interior. Iniciaremos nossa leitura na página 219. A descoberta dos raios, o fator fé. Para compreendermos os raios, teríamos de abolir completamente a pressa e a ansiedade, porque esse é um estudo meticuloso que começamos a fazer ao observarmos nossa vida e nossas reações perante os fatos. Lentamente, vamos descobrindo qual é a nossa energia mais evidente, que não precisa ser o raio predominante em nós, pois, como já vimos, cada qualidade de energia tem 7 subdivisões e inclui, assim, todos os raios. Trata-se, todavia, de um estudo que não pode ser feito apenas analisando atitudes e reações. É necessária também uma ajuda dos níveis intuitivos para percebermos
a vida como realmente ela é, uma vez que em cada tipo de energia temos incluídas todas as outras. Uma delas pode parecer-nos a principal em certa fase evolutiva. Coloquemo-nos, portanto, muito serenos diante desse estudo. Além disso, um raio predominante pode ser apenas algum dos raios secundários ou sub-raios, subdivisões daqueles que qualificam os corpos e que se acham em manifestação apenas em determinado momento. Se alguém for, por exemplo, muito mental, pode expressar em maior proporção o raio da mente, e não ser esta a própria energia básica, mais profunda, eventualmente ainda não revelada. Ao estudarmos os raios, devemos ter presentes alguns pontos fundamentais, entre eles, o de que temos uma qualidade de energia no espírito que permanece a mesma por longos ciclos, ainda que, nos níveis inferiores a ele, os raios mudem periodicamente. O raio da alma, por exemplo, é muito mais estável do que o dos corpos da personalidade, mas também ele não é fixo. A partir de certo ponto da evolução, a alma tem de, obrigatoriamente, trocar de raio, pois só pode continuar a progredir em sintonia com o espírito, ou o seu centro, se estiver em uma energia afim com a do espírito. Além disso, a alma poderá fazer também outras mudanças, dependendo da necessidade. Normalmente, o raio da personalidade muda a cada vida, e até durante uma mesma encarnação ele pode ser trocado, conforme a necessidade evolutiva ou a vontade maior do ser. Durante a mesma encarnação, os raios dos corpos mental, emocional e físico também podem mudar. Um dos motivos para isso pode ser o de facilitar ainda mais a interação deles. Se a alma conseguir certo controle sobre dois corpos e tiver dificuldade sobre o terceiro, ele pode mudar de raio em benefício de melhor coordenação entre os três, o que não depende, obviamente, de escolha humana. Trata-se de uma decisão espiritual que não está ao alcance da personalidade. Mesmo antes de totalmente revelado, o raio da personalidade começa a exprimir-se no corpo físico. Já o raio da alma age sobre o corpo emocional, influenciando-o visivelmente. O raio da mônada, que só é descoberto em uma fase adiantada do processo evolutivo, exerce influência sobre o corpo mental. Em geral, o primeiro, o quarto e o quinto raios governam o desenvolvimento da vida mental e determinam o corpo mental do indivíduo. O segundo, o quarto e o sexto governam potencialmente a vida emotiva e condicionam o tipo de corpo emocional. Em muitos casos, atualmente, o terceiro e o sétimo governam a vida físico-vital e o corpo físico. Uma pergunta que há muito pode estar em nossa mente será agora considerada. Qual é a utilidade do estudo dos raios no homem? É múltipla, parece-me. Primeiramente, por meio deles conhecemos, aos poucos, as várias partes do nosso ser. Se descobrirmos qual a energia do corpo físico, colaboraremos mais com ele. Se percebemos qual é a energia do corpo emocional, poderemos torná-los maleável e mais amplo, fazendo-o funcionar não apenas com o raio que lhe é evidente, mas também com todos os outros que estão nele incluídos. Seremos também ajudados a descobrir qual é a energia do corpo mental, e não a ficaremos confirmando, mas usaremos igualmente as energias secundárias, seus sub-raios, deixando-os vir à tona para completá-la. Vamos agora à página 233. Os raios e a vida interior. De acordo com o conhecimento universal expresso em alguns livros esotéricos, existem 7 diferentes métodos que nos predispõem ao contato com a vida interior, cada um deles relativo a determinado temperamento. Procure entre eles, conforme descrevemos a seguir, qual é o seu caminho de menor resistência e busque segui-lo, não insistindo no processo de reconhecer como não sendo o seu. O contato com a vida interior, como se sabe,
ocorre sem a participação do esforço humano. Esse contato é consequência do desenvolvimento da alma, que no seu próprio nível de consciência entrevê realidades mais altas. É impossível explicar isso precisamente, o porquê desse contato não ser uma atividade humana, nem da mente concreta, racional. Trata-se de uma experiência interna, não descritível, com palavras. Todos nós chegaremos a ela. Muitos de nós já estão despertando para o nível da alma, embora nem sempre tenhamos consciência disso. Estes 7 métodos, um para cada raio, não são um exercício de interiorização, pois ela ocorre quando estamos totalmente livres de exercícios, esforços, preocupações e ambições, mas descrevem processos ou atitudes que podem ser assumidos na vida cotidiana física, emocional e mental. Quando essas atitudes estiverem incorporadas em nossas vidas, poderemos crer que estamos predispostos ao relacionamento com a vida interior. O método de menor resistência para os que são do primeiro raio é a aplicação da vontade aos veículos físico, emocional e mental de uma forma dinâmica, o que significa manter a atenção intensamente enfocada na intenção elevada. Deve ser cultivada uma concentração tão profunda que iniba os empecilhos e force um canal de comunicação com os níveis superiores. Quando a aspiração é sincera e não egoísta, o eu superior responde positivamente. Para os indivíduos do segundo raio, o método é o treinamento de uma inclusividade gradualmente crescente. Não se trata de um impulso, como no primeiro caso, mas sim da expansão da afinidade magnética e do amor elevado, até que incluam o ambiente e as almas coligadas ao mesmo grupo, ou estudantes associados à mesma intenção. Essa coligação pode ser subjetiva, não visível, não social, embora esta última possa também acontecer, no caso de todos terem suas metas espirituais tão claras que já se sintam livres dos relacionamentos de personalidade. Para os do terceiro raio, o processo natural é a adaptação sistemática de todo o conhecimento disponível e de toda espécie de recursos à finalidade em vista. Trata-se de reunir todos os esforços possíveis para ajudar o mundo, seja por meio da informação correta e oportuna, seja por meio do amor e do discernimento amadurecidos. Os do quarto raio aproximam-se da vida interior pela adesão à beleza e à harmonia até isso se tornar uma conscientização realmente vivida, que atinge os planos internos. Neste raio, a nota anímica ou sua expressão é emitida em harmonia com outras almas e o indivíduo aprende a retrair sua atenção para seus próprios níveis internos com a finalidade de melhor compreender a vida. Os do quinto raio chega à vida interior pela intensa concentração da mente concreta em algum assunto, com finalidade de ajudar a raça humana ou algum outro reino da natureza. Outra faceta importante do processo, nesse raio, é o controle dos próprios corpos físico, emocional e mental por meio do uso do elemento vontade, como no método do primeiro raio. Já os do sexto raio aproximam-se da própria vida interna pela dedicação exclusiva, pelo amor a alguém ou a um ideal. Por amor, o homem devocional idealista torna-se inclusivo e, com todas as suas forças, contempla sua meta superior. Na dedicação à pessoa ou ao ideal, lança sua personalidade inteira, que, assim, alinha-se com a alma. Isso é sugerido em todos os livros clássicos e muitos iogues do passado basearam-se neste método, que persiste hoje, embora tenha sido transformado, como vimos no capítulo sobre o sexto raio, o da devoção e idealismo. Finalmente, os indivíduos do sétimo raio encontram seu caminho para a vida interior, conduzindo os 3 corpos externos à lei, a ordem e a disciplina espontânea. Estudam a lei e compreendem como e por que ela age. Aplicando-a inteligentemente à vida, melhoram as condições da humanidade em geral, tornando-se assim
colaboradores da evolução da raça. Assim, seja qual for o raio do indivíduo, seja qual for o seu processo de menor resistência, sobre todos eles jaz uma lei imutável, a do esquecimento do ego por meio do serviço exercido com um amor incondicional. Paz. Bem, queridos amigos, finalizamos mais um programa. Gostaríamos de agradecer profundamente a todos vocês que nos acompanharam durante esses 9 programas. Além do livro A Energia dos Raios em Nossa Vida, convidamos a todos a aprofundar o estudo dos raios com 2 materiais complementares. No glossário esotérico, buscar o verbete raios e escutar as partilhas que constam no pendrive O Infinito Panorama dos Raios. Vamos deixar na descrição deste vídeo o link para acessar. Gostaria também de agradecer imensamente a toda a equipe da Erdim Editora que materializa esses vídeos e fazem as edições. No próximo programa, iniciaremos o estudo de um novo livro, Hora de Crescer Interiormente, O Mito de Hércules Hoje. Até lá!